nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler alternadamente no versículo 1 até o versículo 36. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Pai, como é bom ter certeza que a Tua Bíblia é a verdade absoluta sobre tudo. Como é bom saber que Tu enviaste o Teu Filho ao mundo. Como é bom saber que, pela Tua graça, pelo Teu amor para conosco, Ele é o nosso melhor amigo. Como é bom saber disso, é por isso que nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, para prestar este culto a Ti. Dá a iluminação do Teu Santo Espírito e a certeza absoluta de que a Bíblia é a revelação Tua a cada um de nós. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor, ungindo-o para que ele traga a Tua mensagem. E aqueles que vão ouvi-la, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possam entendê-la. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Nós vamos trazer a mensagem de Deus nesta noite, usando os versículos 4, 25 e 35 desse texto. Portanto, mantenham a Bíblia aberta. No versículo 4 nós lemos: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus Cristo sabia que Lázaro ia esperar, ia passar pela experiência da morte. Mas ele adianta a grande mensagem do Evangelho, que é a vitória sobre a morte. Em Cristo não há morte. Em Cristo só há vida. Cristo, com aquela palavra, dizendo que a enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. A intenção de Cristo com esta resposta era isentar os seus discípulos de ansiedade. Para que eles não ficassem o tempo todo ansiosos por causa da grande dificuldade, grande perigo que rondava o seu amigo Lázaro.
Mas para que eles não se alarmassem acerca de seu amigo Lázaro, ele diz: a enfermidade não é mortal, não é para a morte, ainda promete que ela dará ocasião, um adicional para promover a sua própria glória. Embora Lázaro estivesse morto, embora Lázaro morresse, Cristo olha sempre para o resultado. Quando ele diz que a enfermidade não é para a morte, ele acrescenta: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, para que ele, Jesus Cristo, seja glorificado. Daqui, dessa expressão enfática de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer nos ensinar e nós precisamos aprender a lição que ele quer nos ensinar. Qual é a lição? É que Deus deseja ser reconhecido na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Para que a glória seja atribuída também ao seu Filho. O apóstolo João já havia advertido a comunidade cristã previamente. No capítulo 5, no versículo 23, quando ele diz: aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. E aqui nós aprendemos que nós devemos lidar com a palavra de Deus e com a nossa experiência cristã de um jeito diferente que o mundo lida. Esta é a grande lição que Cristo quer nos ensinar. E nós devemos aprender a partir de hoje à noite que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os propósitos de Deus. Todas. Foi nessa direção que Cristo afirmou para os seus discípulos que a enfermidade não era para a morte, mas era para trazer a grande mensagem para se transformar num grande aprendizado para o povo de Deus. É por isso que eu digo que nós lemos a palavra de Deus sem prestar atenção. Muitas vezes nós não prestamos atenção nem nas vírgulas e nem no ponto, e aí fica difícil de entender o que está escrito. É preciso prestar atenção como está escrito para aprendermos, em primeiro lugar, esta mensagem: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. A morte de Lázaro é uma dessas coisas. É uma dessas coisas que contribuem para a glória de Deus. Não foi só a enfermidade de Lázaro. Muitas enfermidades na Bíblia, elas servem para a glória de Deus. O profeta Isaías fala da enfermidade de Ezequias, do rei Ezequias.
ele pede mais alguns anos a Deus e Deus dá. Então, uma enfermidade para mostrar o poder e a glória de Deus. Lembram em 2 Reis 5, Naamã é curado de uma terrível lepra. Vem do reino de ímpios e vem buscar no profeta de Deus a cura. E é curado. O cego de nascença vai a Jesus. João 9:3, Jesus responde ao cego de nascença que o procura. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. Uma lição muito importante: nós não devemos, quando vemos alguém passando por dificuldade, já está julgando que é porque aquela pessoa errou, porque ela pecou. Vejam, esse cego, tinha essa terrível enfermidade, cego de nascença, e os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus Cristo disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. O apóstolo Paulo passou por uma experiência terrível, um espinho na carne. E não foi porque ele pecou, foi para a glória de Deus, para que ele tivesse aquela terrível experiência, para que ele se corrigisse e nunca mais esquecesse de que o cristão nunca deve querer ser mais santo do que o outro, melhor do que o outro. Então, meus irmãos, a experiência de cada dia nos leva, muitas vezes, também reconhecemos um pecado. Nós reconhecemos um pecado e aquela enfermidade é castigo. Mas quem sabe que é castigo é aquele que procura andar na presença de Deus e sente o puxão de orelha. E não o outro, nem eu, nem você. Somos constituídos juízes. Na Bíblia é um pecado terrível querer se colocar no lugar de Jesus, que é o juiz, e ficar julgando os outros. O salvo, o verdadeiramente salvo, reconhece tudo, a causa de tudo que acontece na sua vida. E ele sabe, por orientação da palavra de Deus, que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Se nós somos salvos, nós amamos a Deus e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No meu ministério eu tenho acompanhado coisas terríveis, experiências terríveis, inclusive de colegas pastores. E a mensagem que me vem à memória é sempre essa: meu irmão, se você ama a Deus, isso é para o teu bem, mesmo que você não entenda.
Nós temos um exemplo de um jovem servo de Deus, obediente ao pai e à mãe. Por isso era querido pelo pai e pela mãe. E por isso os seus irmãos tinham inveja dele e o venderam como escravo para o Egito. Veja que coisa terrível, que história terrível, mas contribuiu para o bem daqueles que amavam a Deus. Contribuiu para o bem do povo de Deus. José foi uma bênção para Israel. Mesmo depois de sua morte, ele foi uma bênção para Israel. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, e nunca esqueçam disso, é um versículo que todo mundo conhece, mas parece que muitos de nós estamos colocando na margem esse versículo, quando deve ser colocado no centro. A grande dificuldade pela qual você está passando hoje, se você é um salvo, ela vai servir para o teu bem. Porque o salvo ama a Deus. Em segundo lugar, nós devemos aprender que se você quer conhecer vida real, ela existe em Cristo e só em Cristo. No versículo 25 nós lemos: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quem crê em Cristo, vive. Vive eternamente, não morre. Vive eternamente. Porque Ele é a ressurreição. E assim como Ele ressurgiu, todos nós ressurgiremos. Esta é a promessa. Todos nós quem? Todos aqueles que, mediante o Espírito Santo, são regenerados. Todos os filhos de Adão que estiveram alienados, afastados de Deus em decorrência do pecado, serão regenerados, serão salvos e passam a viver uma nova vida. Há muitas pessoas que mesmo aparentemente estão vivas, mas de fato elas estão mortas. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 6, nós lemos: entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta, está condenada, está morta. Então, o que a Bíblia... Eu disse que só em Cristo a vida real. O que é vida real, então? Em primeiro lugar, é uma vida abundante. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Em segundo lugar, além de vida abundância, a vida real em Cristo é uma vida vitoriosa. Veja o que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e versículo 11. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida real é viver mortos para os pecados e vivos para Deus. Vida real é uma vida abundante, é uma vida vitoriosa, é uma vida de poder. Uma vida de poder. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós temos essa experiência com Cristo, e Ele está em nós, nós recebemos o poder do Espírito Santo. E devemos, cada dia da nossa vida, estar pedindo para sermos sempre cheios do Espírito Santo. A pergunta é, para aqueles que ainda não têm esta vida, como alcançar esta vida? Como alcançar esta vida real? A Bíblia nos responde. Responde, inclusive, no mesmo Evangelho. No capítulo 5, versículo 40, a Bíblia nos mostra onde está o segredo para alcançar esta vida real, esta vida abundante, essa vida vitoriosa, essa vida de poder. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nós relutamos, nós não queremos nos entregar completamente a Cristo. Nós não queremos ir a Ele, nos jogar nos braços deles e viver na dependência dEle. E lembrar o testemunho que nós cantamos há pouco. O testemunho do poeta sacro que escreve o hino 120, Careço de Jesus. Leia a letra deste hino e tenha essa mesma dependência de nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai saber o que é a vida real. Viva no dia a dia nessa dependência. Nos braços dele, carregado por ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Este é o primeiro princípio da nossa vida. O segundo, que só em Cristo há vida real.
O terceiro, Cristo se identifica com os nossos problemas. O versículo 35 tem duas palavras, mas de uma mensagem muito tocante para nós, os salvos. Cristo se identifica com os nossos problemas. O choro de Cristo ali foi uma identificação dele com os problemas de Marta e Maria. Cristo não tinha nenhum sentimento ou afeto propriamente seu que extrapolasse os devidos limites, como nós cristãos. Ele nos incita a imitá-lo. Os sentimentos de Cristo eram apropriados e fundamentos em quem tinha razão, sabia o que estava fazendo e tinha um juízo sadio. Muitas vezes, meus irmãos, é de escandalizar e o funeral na casa de um crente ver o absurdo que aqueles que dizem que são crentes estão fazendo, se tornam loucos, extrapolam todos os limites da racionalidade, todos os limites do juízo são. Aqui Jesus Cristo está nos dando exemplo. Aquele que é verdadeiramente cristão não extrapola os devidos limites de sentimento racional e um juízo sadio. Para tornar isso ainda mais bem claro para vocês, eu acho que é importante distinguir entre a primeira natureza humana, a natureza puramente humana, como ela foi criada por Deus, e esta natureza degenerada, corrompida pelo pecado, em que vive aqueles que se entregaram aos prazeres do mundo, que não ligam para Cristo nem se jogam nos braços dele. Quando Deus criou o homem, Deus implantou do homem afetos. Mas Deus criou um homem obediente. Portanto, esses afetos eram obedientes e submissos à razão. Pastor, eu nunca vi isso. Você não leu a Bíblia, então? Não leu a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando nós nos lançamos nos braços de Cristo, nós nos convertemos, Cristo passa a participar do nosso viver diário, da nossa vida o tempo todo. Ele passa a nos acompanhar, a nos instruir, a nos orientar. Em Marcos 6,48, nós vemos: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles.
andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E mais precisamente, em Lucas capítulo 21, versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, que Deus, em Cristo Jesus, não acompanhe. E ainda em Mateus 6:8, veja a clareza de que nós não devemos nos comportar como os que não têm Cristo no coração, inclusive nos funerais dos nossos entes queridos. Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois a eles são os ímpios. Porque Deus, o vosso Pai, eles são ímpios, nós somos filhos de Deus. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que Ele peça. Aí você diz, então não preciso pedir, precisa porque Deus manda vigiar e orar. Ele manda, mas Ele está sabendo o que eu preciso, então não adianta pedir o que eu não preciso. Deus sabe exatamente o que eu preciso, o que eu necessito. João 21, 9 a 13. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Os discípulos tinham passado a noite sem comer. Jesus Cristo os deu de comer. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Em Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as causas a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo se compadece de todas as necessidades, de todas as fraquezas daqueles que vivem na dependência dele. Então vamos ler mais a Bíblia, para que nós não sejamos cada domingo surpresos com algumas verdades que nós nunca vimos. Recapitulando, nós somos aqueles que têm vida, porque nós somos de Cristo e só nele há vida real. Por isso nós devemos viver não reclamando da vida,
mas entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu não amo a Deus, então eu devo ficar preocupado. Mas se eu amo a Deus, eu devo esperar o bem que vem logo depois. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e o obedecem. Segundo, em Cristo a vida real. Cristo não entrou ainda no seu coração, ainda não domina você. Entregue-se a Cristo completamente e seja dominado por Ele. E se submeta a Ele em tudo. Procure conhecer todos os ensinamentos de Cristo que estão na Bíblia. A Bíblia diz que Cristo se identifica com os nossos problemas. É claro. Ele está em nosso coração. Nós o estamos imitando. Ele é nosso Senhor e nós somos o seu servo. Então, o servo de Cristo está a cada momento da sua vida, com a sua vida aberta, para Cristo se intrometer com ela e mudar a direção da sua vida. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 139.